Bom dia, Paulo. Bom dia, deputado. É um prazer reencontrá-lo. Eu gostaria de voltar ao seu livro e ao processo de impeachment, que realmente é um livro muito interessante. Nos momentos finais, pré-impeachment da Dilma, a gente se lembra que o ex-presidente Lula se instalou lá no Golden Tulip, colocou um andar lá e começou a receber deputados para, enfim, fazer lobby contra o impeachment. Eu imagino que nessa hora o peso do senhor como presidente da Câmara deve ter sido devastador, assim. O senhor não foi procurado, o senhor não recebeu nenhuma proposta do governo do PT, da presidente Dilma, até do ex-presidente Lula, naquele momento, que na verdade eles estavam tentando, falando português, comprar apoio. E seria natural que procurasse o protagonista. O senhor foi procurado ou não? Não, eu fui procurado e revelo isso no livro com toda a transparência. Eu tive, inclusive, uma conversa com o Lula 15 dias antes da votação na Câmara do processo impeachment, mas não fui procurado com nenhuma proposta que eu não pudesse falar aqui na frente de uma câmera de televisão. Tem que ser justo. Se houve com outros, pode ter havido. Comigo, realmente, não houve. Fui procurado numa discussão política, a qual eu mostrei a ele tudo que estava ocorrendo e que não tinha mais jeito, que eu diria que o impeachment seria aprovado de qualquer maneira. Não havia nada que eles pudessem fazer para impedir isso. Isso eu relato com todos os detalhes no livro dessa conversa, onde, inclusive, eu assisti o ex-presidente Lula manifestar o seu arrependimento por ter permitido que Dilma Rousseff se candidatasse à reeleição, que ele teria sido o maior erro da vida dele, o que ele está correto. Se realmente ele tivesse sido ele o candidato no lugar de Dilma na reeleição, talvez o desfecho tivesse sido outro. Isso eu sou obrigado a concordar, porque ele não iria agir tão erraticamente como a Dilma agiu. Mas que deve ou pode ter havido tudo quanto é tentativa, não tenho a menor dúvida que houve. Só que comigo diretamente não. Houve comigo somente conversa de natureza política. Uhum. Eu quero trazer... Perdão, pode falar. As ameaças, eu relato também no livro, as ameaças, elas existiam e eram ameaças subliminares, né? Eram ameaças que a gente recebia de várias naturezas, até de formas anônimas que chegavam no conhecimento da segurança. O nível de ameaça era tão grande que eu relato no livro uma coisa bastante interessante, que eu nunca vi pouca gente explorar isso. Na verdade, o impeachment já estava decidido muito tempo antes. Eu relato no livro por que eu escolhi e fiz naquela data que foi feita, porque naquele dia estava sendo votado um PLN da Dilma no Congresso Nacional, que se aquela votação fosse concluída e fosse sancionado, perderia as razões jurídicas da abertura do processo impeachment. É essa a razão que eu fiz naquele dia. Mas ele já estava decidido um pouco tempo antes. Eu diria o seguinte, o impeachment eu autorizei a abertura no dia 2 de dezembro. E no feriado de finados, que foi em 2 de novembro, um mês antes, antes de sair para aquele feriado, eu havia assinado a abertura do processo impeachment, entregue para o secretário-geral da Câmara e mandado que ele colocasse no cofre e dissesse, se algo acontecesse comigo, que você publicasse na íntegra aquilo que nós estamos assinando aqui. E esse compromisso ele está aí para testemunhar e foi colocado no cofre. Foi esse impeachment que eu assinei antes desse feriado de 2 de novembro, pelas ameaças que eu estava sofrendo, de várias, então eu coloquei que se algo acontecesse comigo, me afastasse, como acabaram me afastando depois do impeachment, enfim, alguma tentativa, qualquer coisa que acontecesse, não deixasse de se abrir o processo impeachment. Isso eu coloquei no livro com muito detalhe, mas eu não vi exploração disso pela mídia ainda, desse fato, que é um fato que eu entendo um dos mais relevantes de todo aquele processo, que inclusive rebate aquela crítica de que eu teria aberto o processo impeachment apenas por causa de uma discussão, de uma briga com o PT dentro da disputa do Conselho de Ética. Eu já estava com ele assinado muito tempo antes, no cofre da Câmara dos Deputados. Então, isso responde muito, e como eu tenho o testemunho do secretário-geral da mesa para poder corroborar isso que eu estou falando, coube a ele a guarda desse processo de impeachment assinado, a gente com isso rebate muitas das eleivosias, das acusações que foram feitas do oportunismo da abertura do processo de impeachment. Deputado, só para complementar, você sempre já ouvi falando que sempre foi vítima de uma grande armação política, né? Que isso que acabou acontecendo com você foi uma grande armação. Seria reflexos, então, desse encabeçamento aí sobre o impeachment da ex-presidente Dilma? Paulo, eu não tenho a menor dúvida disso. Isso não tem criança aqui para entender que aconteceu. O impeachment foi aberto
autorizado e votado na Câmara por mais de 2/3 dos parlamentares no dia 17 de abril. Em menos de 15 dias eu estava afastado da presidência da Câmara com uma ação que ingressou numa terça-feira um parlamentar do PT e que efetivamente assinado pelos advogados que faziam parte do ex-escritório do ministro Barroso, e essa ação, entrada numa terça-feira à tarde, foi pautada para ser votada pelo plenário na quinta-feira. Na quinta-feira, sem que o relator tivesse pedido a pauta. O relator era o ministro Marco Aurélio. E aí o ministro Teori Zavascki simplesmente havia um pedido de afastamento meu feito pelo Procurador-Geral da República 6 meses atrás. E aí ele simplesmente levou uma liminar antes da votação dessa ação. Então, é uma coisa assim absurda o que aconteceu em 48 horas. É claro que aquilo foi uma reação do sistema que estava ligado ao PT, para ministros nomeados pelo PT no Supremo Tribunal Federal naquele momento, os parlamentares, enfim, foi uma reação. E você sabe qual era o motivo da ação? É porque, por ser réu, eu não podia ocupar a presidência da República. Então, consequentemente, eu era, com o afastamento da Dilma, eu era o vice-presidente da República naquele momento. Só que essa ação, acabou sendo julgada 6 meses depois, para afastar Renan Calheiros. E Renan Calheiros não cumpriu a decisão como presidente do Senado, e aí foi julgado pelo plenário do Supremo, que decidiu o seguinte: não, ele não pode ser afastado da presidência do Senado, ele simplesmente não assume a presidência da República na vacância, mas ele continua em presidência do Senado. E essa decisão que deveria ter sido dada para mim, mas infelizmente a decisão foi me afastar da presidência da Câmara. Então, são coisas absurdas que aconteceram, que foram consequências do processo do impeachment. E depois, obviamente, quando me afastaram, a cassação do meu mandato era uma coisa fácil de acontecer, porque eu não podia nem entrar na Câmara, como é que eu podia me defender? Como é que eu ia evitar um processo de cassação fora da presidência da Câmara, fora do mandato de deputado e simplesmente fora das dependências da Câmara para poder falar com quem quer que seja? Tudo isso foi um processo. E a consequência de depois da minha cassação da prisão é exatamente a mesma. Todo mundo sabia que era isso que ia acontecer. Então eles queriam, e o Moro fazia muito isso. Ele dava entrevista pública dizendo o seguinte: não, eu não sou parcial, eu sou imparcial, porque eu tenho o PT aqui, mas eu tenho o maior adversário do PT, que é o ex-presidente da Câmara. Isso então não é um processo político? Se isso não é, eu não sei mais o que é. Bom...